Bem-vindo de volta. Em um mundo onde robôs estão em toda parte e se tornam os melhores amigos das crianças, um garoto descobre que seu robô é diferente de todos os outros. Hoje vamos recapitular a história do filme de 2021 Hong's Gone Wrong. Uma grande empresa de tecnologia chamada Babel lança seu novo produto, direcionado exclusivamente para crianças e adolescentes. Mark, o CEO da empresa, apresenta seu novo projeto, o Bubblebot. Este dispositivo consiste em um pequeno robô que contém o algoritmo da amizade. Além de se tornar o melhor amigo do usuário, sua missão também é ajudar a encontrar outros amigos em todo o mundo. Ellie, uma garota presente na audiência durante o lançamento, foi escolhida para receber o primeiro bebot. Mark utiliza todas as informações disponíveis nas redes sociais da menina para ajudar o robô a conhecê-la. Poucos minutos depois, a criatura já sabia tudo sobre Ellie, incluindo seus desenhos favoritos e jogos preferidos. O bebot possui infinitos visuais e uma gama mais ampla de funcionalidades do que um smartphone. Entre elas está o projetor imersivo de 360 graus, que permite ao usuário entrar em um novo universo. Com todas essas vantagens, é fácil imaginar que o bebot se tornou um objeto de desejo entre os jovens. Em poucos meses, cada adolescente tinha seu próprio robô amigo, exceto Barney. Enquanto ia à escola de scooter, o garoto via seus colegas se divertindo com seus bebots. Ao passar diante da sede da Babel, ele fica impressionado. Em um momento de distração, quase atropelado por um caminhão que transportava uma nova carga de robôs de amizade. O motorista consegue frear a tempo e Barney sai ileso, mas um dos robôs cai do caminhão e fica danificado. O garoto continua seu caminho até a escola e precisa enfrentar mais um dia sendo considerado estranho. Enquanto alguns alunos brincavam com seus robôs, o garoto fica assustado e acidentalmente deixa cair algumas folhetos de sua mochila. Savannah aparece e descobre que aqueles panfletos eram, na verdade, convites para a festa de aniversário de Barney. O garoto tenta disfarçar e esconde os convites. Sua família é bastante peculiar em comparação com a dos amigos, então ele não se sentia confortável em trazer alguém para casa. Como estava atrasada para a aula, Savannah decide deixar Barney sozinho antes de ir para sua sala. Ela se despede de seu bebot, deixando a criatura em uma prateleira ao lado de outros robôs na parede. Havia apenas um espaço vazio onde o robô amigo de Barney deveria estar. No entanto, o garoto sabia muito bem que sua família não podia permitir-se comprar um desses brinquedos. Durante o recreio, ele pensa em tentar se encaixar nos colegas, mas desiste antes mesmo de tentar. A professora, senhorita Thomas, diz que Danka, a avó do garoto, ligou para a escola informando que era o aniversário de Barney naquele dia. Vendo que o jovem estava sozinho, ela o convida a sentar no banco da amizade e esperar que algum colega se sentasse ao seu lado. No entanto, isso só serve para deixar Barney ainda mais desconfortável e envergonhado. Poucos minutos depois, a pedido da professora, alguns colegas se aproximam para desejar-lhe um feliz aniversário. Eles descobriram sobre a coleção de pedras do garoto. Ouvido isso, Rich começa a zombar de Barney, fazendo piadas totalmente sem graça sobre pedras. O garoto tenta ignorar as piadas. No final da aula, ele pega sua scooter e vai para casa. Ao chegar perto da porta, é surpreendido por uma cabra de sua avó, que tenta roubar sua mochila. Seu pai possui um negócio de exportação e passa a maior parte do dia tentando conquistar clientes para vender seus produtos. Devido ao excesso de trabalho, mal tem tempo para dedicar ao filho. Quando chega em casa, sua avó o recebe com um chapéu de lã, que causa alergia no garoto. E seu pai lhe dá um conjunto de martelos para Barney. Para brincar com suas pedras, mesmo ciente das condições financeiras da família, o jovem ainda esperava ganhar um bebote no aniversário. Mas isso só serviu para aumentar sua frustração. Em um esforço para animá-lo, Danka mostra a festa que preparou, sugerindo que Sobani poderia receber seus amigos. Naquele instante, ele se lembra do desastre que aconteceu em seu 6º aniversário. No final da festa, sua casa pegou fogo e seus amigos fugiram em desespero. Então Barney decide ser honesto e revela que não convidou ninguém para sua festa. O sino toca e alguém grita que é uma entrega da Babel. Nesse momento, suas esperanças são renovadas e ele corre para abrir a porta. Lá fora, um presente muito grande o aguarda. Barney está extremamente feliz, acreditando finalmente ter ganhado seu amigo robô. Mas quando abre o presente, descobre que era apenas uma pedra gigante. De repente, Rich e seus colegas aparecem e começam a filmar Barney. Mais uma piada. Vendo a tristeza no rosto do filho, Graham decide ir à sede da Babel para comprar um desses bebots. No entanto, quando conseguem chegar à loja,
Já era fim de expediente e são orientados a voltar no dia seguinte. Sem nenhuma esperança de conseguir o presente de aniversário que queria, o homem e sua mãe decidem partir. Graham percebe então um caminhão chegando ao depósito e ouve o motorista comentando sobre um bebote que caiu do caminhão durante o transporte. Ele vê uma oportunidade de comprar um bebote para Barney por um preço bem abaixo do valor da loja. Na manhã seguinte, ao acordar, o garoto tem a grande surpresa. Seu pai deseja-lhe um feliz aniversário atrasado e lhe entrega seu novo robô. Barney agradece profundamente, mas quando tenta ligá-lo, percebe que algo está errado. O robô começa a rachar e só após alguns minutos consegue sair de dentro da embalagem. A criatura se levanta e pede ao garoto que o conecte à rede Babel. Mas Barney não sabe como fazer isso. Como esse bebote não foi comercializado legalmente, não tinha o algoritmo de amizade instalado e nem sequer reconhecia seu usuário. O robô precisa escolher um nome para o garoto. Como só tem nomes com a letra A em seu banco de dados, começa a chamá-lo Absalom. Para acessar outros nomes, seria necessário conectar-se à rede Babel. Mesmo sabendo que seu robô amigo não era nada comum, Barney decide levá-lo à escola. Não conseguia esperar para mostrar seu novo bebote aos colegas. No entanto, a criatura sai correndo na frente do garoto e acaba sendo atropelada por um caminhão. Barney consegue retirá-lo de debaixo do veículo, mas a bateria do robô se esgota, pois a função solar não havia sido instalada. Após o incidente, o garoto muda de ideia e decide levar o robô à escola apenas no dia seguinte. Enquanto vai para a aula, Barney pede ao bebote para ficar em seu quarto e aprender tudo sobre ele. Quando volta para casa, encontra seu quarto destruído e o robô desaparecido. De repente, ouve um barulho vindo da cozinha e decide ir verificar. No momento, encontra sua avó dançando sobre a mesa junto com seu próprio robô. O garoto questiona por que aquele pequeno robô destruiu seu quarto. O robô responde que agora conhece tudo sobre Barney. Descobriu que as cuecas do garoto se incendeiam a 111 graus Celsius, 9 graus abaixo do ponto de fusão de seu inalador de asma. Diante de todas essas situações, Barney conclui que seu bebote está defeituoso e decide trocá-lo na loja. Pelo caminho, o robô para em um parque onde encontra Rich e seus amigos. O garoto fica furioso com o bebote e o empurra. Mas o pequeno robô revida com um tapa. Eles começam a brigar, e o robô persegue os delinquentes. Os outros bebots chamam a polícia local, mas Barney e seu robô conseguem escapar antes da viatura chegar. O garoto se emociona com seu amigo diferente e decide que nunca trocará por outro. No entanto, um policial consegue encontrá-los e os leva diretamente. À sede da Babel, Barney descobre que seu bebote não possui nenhum usuário registrado. Sua avó confessa que comprou aquele brinquedo ilegalmente. Um dos vendedores leva a criatura para o triturador, para que não cause mais problemas. Barney tenta explicar que seu robô estava apenas tentando se defender, mas ninguém escuta o que o garoto tem a dizer. Então, decide ir pessoalmente salvar seu amigo. No entanto, o vendedor percebe que eles escaparam e entra em contato com Spray, a gerente de vendas. Juntos, eles percorrem toda a loja em busca do garoto até encontrá-lo escondido entre outros bebots. Brie pede que saiam do esconderijo. Barney, cercado, decide entregar à mulher seu robô defeituoso. Depois que o pequeno robô é destruído, o garoto sobe no carro enquanto sua avó discute com o policial. Nesse momento, ele tira o robô da mochila e diz que ensinará a ele como ser seu amigo. Ron então se apresenta, e o garoto pede que, dali em diante, o robô o chame por Barney. Quando chegam em casa, o garoto leva Ron para a cabana, onde o robô terá sua primeira aula sobre como ser amigo dele. Após alguns dias de lições incessantes, Barney leva Ron para uma caminhada nas montanhas. Sentados admirando a vista da cidade, o garoto revela que sua mãe faleceu quando tinha apenas 2 anos, vítima de um erro médico. Ron cai da encosta e rola todo o caminho até a casa de Savannah. A garota estava se preparando para uma transmissão ao vivo com sua amiga quando, de repente, o robô aparece, pega as luzes e cai na piscina, causando um curto-circuito grave. Barney chega logo em seguida e pula na água para resgatar Ron. Pede desculpas por estragar a transmissão e pede à garota que não conte sobre seu bebote, pois era um grande segredo. Antes de partir, Savannah envia a Ron um convite de amizade. Mas Barney explica que seu robô é diferente dos outros e raramente faz amigos. Ouvido isso, a garota fica assustada e afirma que, se um bebote não faz amigos, é inútil, pois é exatamente essa sua função. Ron fica curioso com essa nova descoberta. Ele não sabia que sua função era trazer novos amigos para Barney. Mesmo assim,
O garoto não quer ouvir seu colega de classe e leva Ron de volta para casa. Na manhã seguinte, Andrew, cofundador da Babel, vê o vídeo de Savannah. O homem e sua equipe descobrem que o robô defeituoso não foi destruído e continua causando problemas. Se isso continuar, pode gerar perdas financeiras sérias para a empresa, já que suas ações cairiam. O homem solicita a localização do B-Bot de Barney. No entanto, seus funcionários revelam que não conseguem acessá-lo, pois o robô não está conectado à rede. Também não é possível obter informações pessoais do garoto, já que, diferentemente da maioria dos colegas, ele não compartilha sua vida nas redes sociais. Nesse instante, Mark aparece. O jovem descobre que outro B-Bot foi destruído no lugar do que havia sido hackeado, e fica intrigado com a espontaneidade daquele robô. Mark diz que, na adolescência, tudo o que mais queria era um amigo para se divertir, assim como Barney e Ron. Agora, seu desejo é encontrar aquele B-Bot e descobrir como conseguiu contornar sua programação. Enquanto isso, Barney vai à escola. Poucos minutos depois, Ron sai escondido com uma missão: encontrar novos amigos para o garoto. Para isso, aborda todas as pessoas que cruzam seu caminho na rua e pergunta se querem ser amigos de Barney. Além disso, o robô espalha centenas de mensagens, tentando conectar-se a outros usuários. De posteres por toda a cidade convocando pessoas para se tornarem amigas do garoto. Depois disso, Ron vai à escola. Ao vê-lo, Barney inventa uma desculpa para sair da sala e corre atrás do robô. O sinal do recreio toca e todos os alunos saem correndo para encontrar seus B-Bots. Ron informa ao garoto que trouxe alguns amigos para ele. Em breve, Barney percebe que está em problemas. Os estudantes formam um grupo e o garoto vai até lá para descobrir o que está acontecendo. Nesse momento, Ron apresenta ao garoto os novos amigos que fez: um motociclista louco, um papagaio e uma velha senhora. Para piorar ainda mais, o robô apresenta outro amigo, um bebê que roubou enquanto a mãe estava distraída. Para tornar tudo ainda mais caótico, a equipe da Babel chega à escola e Barney é chamado para a diretoria. Rich pergunta a Ron como conseguiu bater nele no outro dia, já que B-Bots não podem causar violência. Então o robô revela que não tem controles de segurança. O garoto pede então ao seu B-Bot que copie a programação de Ron e exclua os próprios controles de segurança. Assim, o caos se instala. No caminho para a diretoria, Barney encontra Savannah e pergunta o que está acontecendo. A garota diz que seu post viralizou e que a equipe da Babel foi falar com ela. Nesse momento, Barney descobre que ela publicou o vídeo do dia em que Ron invadiu sua casa. Savannah se desculpa por revelar o segredo do colega, mas afirma que o impulso de postar foi mais forte do que ela. Quando chega à diretoria, Brio espera e ordena que entregue o robô. Enquanto isso, do lado de fora, os outros B-Bots entram em pânico e fazem tudo aquilo que seus sistemas de segurança proibiam. Savannah aproveita a oportunidade para conectar-se a usuários da Babel em todo o mundo por meio de uma transmissão ao vivo, assistida também por Mark e Andrew. Mark ordena que sua equipe atualize o software de todos os robôs. Durante a transmissão, Savannah acaba sendo engolida por um macaco gigante, resultado da união de centenas de B-Bots. A garota passa pelo corpo da criatura e é expelida como se fosse um excremento. O vídeo dela viraliza em toda a escola, e ela passa a ser conhecida como a menina do cocô. Nesse momento, a atualização é concluída e todos os B-Bots são desligados. Após causar tanto problema, Barney é expulso da escola. Ao ir buscar suas coisas no armário, encontra Ron e decide levá-lo para casa, sabendo que, a qualquer momento, a equipe da Babel encontraria o robô e o destruiria. No caminho, Barney diz que Ron é um robô burro, pois seu único trabalho era se encaixar, e sequer conseguiu fazer isso. Então Ron pergunta se o garoto é seu amigo. Barney não entende a pergunta. Afinal, o B-Bot havia sido comprado para servi-lo. Naquele instante, o robô recorda uma das lições que Barney lhe ensinou. O garoto havia escrito na lousa que a amizade é uma estrada de 2 sentidos. Mas ele percebe que não estava agindo como um amigo de Ron. Reconhecendo a falta de reciprocidade, o robô decide partir e seguir seu próprio caminho. Enquanto isso, na sede da Babel, os funcionários estão à beira da histeria. O robô defeituoso ainda não foi encontrado. As ações da empresa caíram mais de 50%. Mark não sabe o que fazer para resolver o problema e permite que Andrew assuma o controle da situação. O homem obtém o endereço de Barney pela escola e envia sua equipe até a residência. Quando chega em casa, Barney encontra Ron escondido no porão. O garoto tenta protegê-lo, mas sabe que o tempo está acabando. O garoto percebe que está cercado e se esconde na cabana.
Para sua surpresa, Ron também estava lá, preparando-se para retornar à fábrica. Quando Barney diz que Ron é um robô burro, o garoto pede desculpas e afirma que ele é seu amigo. Ao se abraçarem, ouvem o pai se aproximando da cabana e decidem fugir com Ron. Eles fogem de scooter e acabam sendo perseguidos pela equipe da Bubble. Barney então pega Ron e os dois se escondem no quintal de Savannah. A garota os avista e pergunta o que está acontecendo. Barney revela que a Bubble está procurando Ron e que precisa protegê-lo. Para isso, vai se esconder na floresta. Antes de partir, o garoto pergunta por que Savannah está chorando. Ela conta que, dali em diante, sempre será conhecida como a menina do cocô. Barney diz que se sente mal e pede que, pelo menos dessa vez, ela não revele seu segredo. Andrew ainda está obcecado em encontrar o robô bugado e ordena que a equipe use as câmeras e microfones de todos os bebots para buscar qualquer informação ligada ao garoto. A equipe não concorda com aquilo, pois estariam espionando crianças. No entanto, Andrew era quem estava no comando naquele momento, então suas ordens precisavam ser cumpridas. Voltando à floresta, Barney e Ron estão se divertindo como bons amigos, apesar de não saberem o que fazer ou como sobreviver ali. O garoto está feliz por ter seu robô ao lado. Na noite seguinte, encontram uma cabana para se abrigar e descansar. Sabem que no dia seguinte enfrentarão novos desafios. Naquela noite, o pai e a avó de Barney vão à casa de Savannah perguntar se ela tem alguma ideia sobre onde o garoto pode estar. Eles estavam indo de casa em casa dos colegas, mas nenhum deles sabia onde ele poderia estar. Savannah também afirma não saber de nada. Pela primeira vez, ela não quer traí-lo. No dia seguinte, durante o recreio, ela liga para Rich e conta que Barney desapareceu. A garota diz que, por causa deles, seu colega ficou sozinho na floresta. Uma tempestade se aproxima e o garoto precisa montar acampamento. Ron tenta convencê-lo a voltar para casa, mas Barney se recusa a deixar o robô ser destruído. O robô tem apenas 5% de bateria restante, então o garoto pede que ele durma para economizar energia. Naquela noite, a equipe da Bubble detecta a conversa de Savannah e envia câmeras para dentro da floresta, tentando localizar o garoto. Quando Barney percebe que está sendo rastreado, pega Ron e foge. Esconde-se dentro do tronco de uma árvore e consegue permanecer invisível por alguns minutos. Pouco tempo depois, precisa fugir novamente e acaba caindo de uma pequena encosta. O jovem fica sem fôlego e seu inalador de asma já não funciona mais. Nesse momento, Ron acorda e vê o garoto prestes a morrer. Durante o recreio do dia seguinte, Savannah avista Ron se aproximando. Os alunos correm até ela e descobrem que o robô salvou a vida de Barney. Outro bebote chama uma ambulância, e poucos minutos depois os paramédicos chegam acompanhados pela família do garoto. Mark e Bria aparecem logo em seguida e tentam levar Ron embora, mas são impedidos pelos colegas de Barney. Horas depois, o garoto acorda no hospital, apoiado pela avó e pelo pai. Logo após, Mark aparece e informa que consertou o robô. No entanto, quando a criatura começa a falar, Barney percebe que esse não é o Ron que conhece. Mark diz que reinstalou o algoritmo da amizade no bebote. Então o garoto pede que o robô volte a ser como era antes. Mark tenta explicar que agora o robô é seguro, funcional e capaz de fazer amizades verdadeiras. Mas Barney insiste, quer o Ron que aprendeu a ser amigo dele, não um robô programado. Enquanto isso, Ron olha para o garoto com seus olhos brilhantes, silencioso. Ele sabe que o que importa não é a programação, mas o que foi construído entre eles, algo real, espontâneo, único. Para acessar a nuvem, onde havia salvo a versão antiga de Ron. No entanto, seu acesso foi bloqueado. Mark não entende o que está acontecendo. Afinal, ele é o CEO da Bubble. Nesse momento, o garoto vê um anúncio de Andrew, no qual o homem diz que os investidores decidiram demiti-lo e nomearam Mark como novo CEO. Ouvindo isso, Barney se levanta e pede a Mark que o leve até a nuvem para encontrar seu amigo. Quando chegam à sede da Bubble, Graham coloca seu computador no balcão e pede a um dos funcionários que olhe o dispositivo, que não estava funcionando. Enquanto isso, Duncan entra com seu carrinho de limpeza e precisa passar pelo detector de metais. O atendente conecta o computador do homem à rede Bubble, causando um curto-circuito que permite que Duncan passe pelos detectores sem problemas. Quando a mulher chega a um local seguro, pede a todos que saiam do esconderijo, incluindo sua cabra. Eles seguem Mark até a sala de servidores. A cabra morde um dos fios que desbloquearia todas as portas do prédio. Mark pede a Barney e a avó que vão até a nuvem enquanto ele corre para a sala de controle. Duncan fica para trás,
distrair a equipe e atrapalhar Andrew. Nesse instante, um segurança aparece e informa que encontrou uma cabra mordendo os fios. Barney finalmente consegue chegar à nuvem e caminha pela sala em busca de seu amigo. Andrew encontra Graham e pergunta onde está o garoto que invadiu a sede da empresa. No mesmo instante, o homem percebe que o novo CEO da Bubble estava usando os B-Bots para espionar as crianças. Andrew afirma que odeia crianças, mas é interrompido por um funcionário que relata ter encontrado alguém dentro da nuvem. Então Andrew ordena que todas as luzes da nuvem sejam apagadas e que a segurança seja enviada. As luzes se apagam e o garoto quase desiste de procurar seu amigo, achando que tudo foi em vão. De repente, uma luz começa a brilhar. Barney encontra o disco rígido de Ron. Mark consegue reativar a nuvem, e Barney insere o disco no B-Bot. Naquele momento, o robô e o garoto veem seus colegas na tela. Eles parecem infelizes com seus próprios B-Bots. Ron pede a Barney que o conecte à rede Bubble, para que sua programação seja compartilhada com todos os outros robôs. Mark ajuda nessa missão. No entanto, quando o processo começa, Ron começa a fragmentar. Mark cancela a atualização para evitar que ele desapareça. Barney chama seu amigo para sair dali, mas o robô diz que seu trabalho é fazer amigos. Então Barney decide apoiar a decisão de Ron e ajuda-o a invadir a segurança da rede Bubble. A segurança chega à nuvem e conduz o garoto até a saída, junto com seu pai e avó. O garoto sai. Andrew corre para sua apresentação como novo CEO da Bubble. Mas antes de fazer o anúncio, Mark mostra a ele gravações incriminadoras, incluindo sua declaração de que odeia crianças. O homem é devolvido ao cargo de CEO. 3 meses depois, os B-Bots tornam-se ainda mais populares. Todos possuem a programação de Ron e se tornaram verdadeiros amigos dos usuários. Todos os robôs adoram Barney, e isso ajudou o garoto a fazer amizades com seus colegas de escola. Agora, o garoto não precisa mais de Ron, pois todos os robôs se tornaram uma extensão do seu melhor amigo. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.